Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. Nós iremos ler 6 versos. Eu recomendo a você, depois da leitura, permanecer com a sua Bíblia aberta, para que caminhemos por esse texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 23 até o 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel, a flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o juramento de Saul. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, levando a mão à boca. Seus olhos brilharam. Então disse um do povo: Teu pai solenemente fez jurar o povo, dizendo: Maldito o homem que hoje comer pão. É por isso que o povo desfalece. Disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Amém? Feche seus olhos, Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tua palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo que ele nos conduza nessa exposição e que o nosso coração esteja voltado para ti. Não deixe a nossa mente dispersar, não deixe a nossa mente vagar, mas que o teu Espírito Santo nos oriente, nos esclareça, nos ilumine. É o Senhor mesmo quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fale conosco, é o que desejamos, o que queremos, no santo nome de Jesus, amém. Pode sentar com a sua Bíblia aberta e dê um aplauso ao Senhor Jesus no seu lugar. Meus irmãos, eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema: o vencedor que perdeu. O vencedor que perdeu. Aqueles que têm por costume a leitura bíblica e conhecem o texto sagrado, sabe que o primeiro livro do profeta Samuel, que não necessariamente foi escrito por ele, mas que leva o seu nome, ele contém nesse livro 3 personagens centrais, 3 personagens principais. O primeiro deles é Samuel, o segundo deles é Saul e o terceiro deles é Davi. Mas existe nesse livro um personagem que é o que chamamos de coadjuvante, aquele que aparece por poucas vezes, mas nesse caso faz uma enorme diferença. O nome desse homem é Jonatas. Ao longo do primeiro livro de Samuel, quando Jonatas aparece, ele nos dá lições preciosas sobre aliança, sobre amizade, sobre honestidade, sobre masculinidade à luz da Bíblia e sobre fé. Esse é Jonatas. Eu quero falar sobre Saul, mas eu preciso fazer o que o autor bíblico fez. Ele parece, no capítulo 14, colocar em contraste a vida do seu pai Saul e a vida do filho Jonatas, para propor uma comparação, para que analisemos à luz da Escritura a diferença do homem que teme a Deus e de um homem que não teme a Deus. Para chegarmos no capítulo 14, eu preciso te contar o contexto histórico. O final do capítulo 13 é um momento onde Israel vai ser atacado pelos filisteus. O texto sagrado no final do capítulo 13
diz que um destacamento, uma parte do exército dos filisteus havia se deslocado a caminho da região que seria Jerusalém. Essa parte do exército filisteu se desloca e se acampa, se assenta num desfiladeiro, no alto de um desfiladeiro. Afinal de contas, o que é um desfiladeiro? Um desfiladeiro é um lugar alto de paredes de montanhas, onde existe uma chamada de uma garganta, um lugar fundo, e as paredes laterais formam esse desfiladeiro. O texto nos faz saber que os filisteus estavam acampados no alto desse desfiladeiro, enquanto Israel se encontrava do outro lado do desfiladeiro. E aí nós chegamos no início do capítulo 14, quando nos apresenta esse primeiro contraste. Olhe para cá e preste atenção. O verso 1 diz para nós que Jonatas, nesse cenário de guerra, nesse cenário onde os filisteus avançaram, ele está ao lado do seu escudeiro. O seu único escudeiro era Jonatas e mais dois homens apenas. O texto diz que Jonatas se volta para o seu escudeiro e diz para ele: vamos nós dois contra o exército dos filisteus. O texto mostra para nós no verso seguinte o outro lado da moeda. O texto fala para nós que Saul se encontrava não com um homem, mas com 600 homens, 600 soldados que o guardavam, que o cercavam, e ele também se encontrava num lugar aconchegante. O texto fala que ele estava debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra, a saber, um pé de romanceira. Ele estava ali descansando e cercado por 600 homens. Note que o homem que se encontrava em posição melhor era Saul. Era Saul que tinha aos seus serviços 600 homens. Jonatas tinha apenas mas é Jonatas que com apenas um homem se dispõe a ir contra os filisteus. Note que isso aponta muito para nós o que é obra de Deus. Obra de Deus tem a ver com disposição. Obra de Deus tem muito pouco a ver com recurso, tem muito pouco a ver com capacidade. Obra de Deus passa muito e na maioria das vezes por disposição. Saul é quem tem os recursos, Saul é quem está munido das coisas, mas é Jonatas que tem a disposição para ir. Pouco adianta uma igreja cheia de recursos, cheia de estrutura, uma igreja que dispõe de muitas coisas, mas falta a ela disposição. Ela pode ter o conhecimento, ela pode ter o talento, ela pode ter a capacidade, mas se ela não tem disposição, nada disso adianta. Esse texto mostra para nós que Deus trabalha com os improváveis. O mais provável era que Saul tomasse a frente, mas Deus conta com os improváveis. Muitas vezes os improváveis são aqueles que se dispõem. Então vamos embora com eles. Não importa se é se é dois, não importa quantos são, mas se tem disposição, é com esses que Deus vai contar e caminhar. Esse é o primeiro contraste. A primeira pergunta para nós aqui que fica é: o que levou Jonatas a ter essa tamanha coragem? O que leva esse homem, num cenário tão contraditório, num cenário tão avesso, ter essa iniciativa? A resposta é óbvia: fé. Ele está cheio de fé. É a fé que leva Jonatas a dar esse passo inusitado. Ora, pois, vejamos, no verso de número 6, lá na frente, o texto diz para nós que quando Jonatas sai ali de onde estava, ele começa a andar pelo desfiladeiro, lá embaixo, no lugar profundo do desfiladeiro. Nesse momento, quando está ali solitário, só ele e o escudeiro, ele tem um diálogo com o seu escudeiro. Os dois têm uma conversa, e a conversa é interessante e traz um ensinamento para nós. Jonatas vai dizer no verso 6, falando assim: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Talvez Deus vai operar por nós, porque para com o Senhor não há nenhum impedimento para livrar, mesmo que seja com poucos. Olha isso.
Esse homem está cheio de fé, mas esse texto nos ensina algo que você precisa saber sobre fé. A fé bíblica, ela é humilde. Esse homem sabe que Deus pode livrar, mas ele se utiliza de um talvez. Olha isso. Para alguns que pregam uma doutrina antibíblica, eles vão dizer, ou deveriam dizer, que Jonatas está errado. Eles vão assimilar o talvez de Jonatas como uma incredulidade. Não confunda incredulidade com humildade. Ele não está dizendo que Deus não pode fazer. Ele está considerando que Deus pode fazer. Mas ele também leva em consideração que mesmo Deus podendo fazer, Deus também é livre para não fazer. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele pode fazer, mas pode ser que Ele não faça. Ele pode fazer, mas Ele não é meu empregado. Ele tem poder para fazer, mas eu não posso dar ordens a Ele. Isso é o que o texto ensina. A fé bíblica é uma fé que não é arrogante. Muitas pessoas vivem um tempo onde a fé delas o leva à arrogância contra Deus. A fé bíblica, ela é um chamado para uma dependência total e absoluta em Deus. Jonatas está cheio de fé, não é porque ele confia no seu escudeiro, não é porque ele confia no seu braço, na sua espada, na sua capacidade. Ele está cheio de fé porque ele sabe que Deus pode, ainda que Deus não queira fazer, mas ele está cheio desta convicção: Deus pode. Talvez, o que nós precisamos desenvolver nesses dias é entender que servimos a um Deus soberano, que se compadece de nós, mas que muitas vezes existe um talvez, e isso não muda quem Ele é. Isso mostra que Ele é livre, e nós estamos presos a Ele por causa do seu amor e graça. O verso de número 8, 9 e 10, Jonatas vai estabelecer uma estratégia. O texto diz, quando eles se aproximam ali do lugar onde os filisteus estavam, olhe para cá, ele propõe uma estratégia ao seu escudeiro. Note, preste atenção. Ele diz o seguinte para o seu escudeiro: nós vamos fazer o seguinte, se os filisteus, quando eles nos virem, e o texto diz que a primeira coisa que eles vão fazer como estratégia é deixar os filisteus vê-los. Eles se colocam na linha de visão dos inimigos. É a primeira estratégia. Deixar o inimigo vê-los. Aí ele diz, quando eles nos verem, se eles disserem para nós, fiquem aí, que nós iremos até aí, nós sabemos que não é de Deus essa batalha, estarmos nessa batalha. Mas se eles disserem, venham até aqui, nós entenderemos que Deus os entregou nas nossas mãos. Meus queridos irmãos, o que é isso? Esse texto mostra para nós que Jonatas, ele tem fé, mas ele tem uma fé estratégica. Se você ler o texto, você descobre que quando ele chega diante dos filisteus, a Bíblia diz que ele batia, jogava para trás e o escudeiro matava. Ele dava pancada, jogava para trás, o escudeiro matava. Ele é um homem que está cheio de fé, mas ele não tem uma fé irracional. Ele tem uma fé estratégica. O texto mostra que, embora ele acredite no sobrenatural, isso não o torna irresponsável. Isso não torna ele despreparado. Isso não faz com que ele não planeje, que ele não trace metas, que ele não estipule estratégias. Nós vivemos num tempo em que as pessoas se lançam na fé, mas elas dão passos mal pensados. São irresponsáveis. Elas pedem de Deus um sinal, mas se tornam displicentes. Não é isso que o texto mostra. Jonatas é um homem que se propõe a crer, mas é um homem também que se propõe a calcular, a ter estratégia, a saber como atacar, a saber como fazer. Nós precisamos entender que em tempos difíceis, como esse que estamos vivendo, crer em Deus é uma necessidade. Mas é necessário crer em Deus com equilíbrio, com estratégias, com sabedoria. É importante considerar tudo. Se é hora de entrar, se é hora de sair, se é hora de comprar, se é hora de vender, se é hora de trocar, se é hora de falar, se é hora de calar.
Nós precisamos ter essa fé, acreditar no mundo sobrenatural, mas entender que estamos inseridos no mundo real. Entender que existem decisões que tomamos, que elas manifestam se a nossa fé é racional de fato. Meus queridos, eu tenho olhado para esse texto e encontrado diariamente situações nas quais pessoas se lançam no sobrenatural de Deus e arrogam para si coisas que Deus não lhes garantiu. Esse texto fala disso, decisões erradas. Deus tem compromisso com a nossa fé, mas não uma fé irresponsável, uma fé descompromissada, uma fé sem cálculos, sem analisarmos. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso, quando ele conta uma parábola sobre um homem disposto a construir uma torre, mas antes ele se assenta, faz os cálculos, vê quanto que vai gastar, para não começar e depois parar. A fé, ela passa por isso. Alinhar isso não é fácil. Alinhar essa fé sobrenatural com organização, com projeto, com planejamento, alinhar essas coisas não é fácil, mas é essa a proposta bíblica. Uma fé que nos transporta para o sobrenatural, mas que faz com que continuemos com os pés no mundo real. Uma fé que nos eleva para algo que não entendemos, mas uma fé que também nos permite olhar para as coisas e entender o que está acontecendo. Essa é a lógica desse texto. A terceira característica da fé de Jonatas é uma fé que contagia. O texto diz para nós que quando ele começa a vencer os filisteus, o texto sagrado nos informa que são 20 homens. 2 homens vencem 20 filisteus. Quando os filisteus caem no chão, começa um alvoroço, segundo o texto, no território dos filisteus, a terra começa a tremer e o acampamento dos filisteus começa a se dispersar. 2 homens apenas. Deus precisou de 2 homens apenas para incendiar o exército de Israel. Porque o texto diz que nessa hora, lá do outro lado do desfiladeiro, o exército de Israel viu os filisteus correndo e disse: essa é a hora, ataquemos os inimigos, eles estão alvoroçados, vamos contra eles. 2 homens, meus irmãos, eu me lembro de John Knox, fundador do presbiterianismo, quando ele estava em batalha com a coroa da Inglaterra, ele residente na Escócia, ele fala uma frase espetacular dizendo que um homem com Deus, ele é maioria. 2 homens apenas contagiam todo um exército. A minha pergunta para você é: como tem sido a sua fé nesses momentos de crise? A sua fé, ela é contagiante? Ela é inspiradora? Ou a sua fé é rasa? Ou a sua fé é frágil? Você se coloca como Jonatas, aqueles que incendeiam o coração dos outros com esperança? Ou você se une ao coro que diz que não há saída, que não há esperança? Você como Jonatas é daqueles que se levantam? Ou você como Saul é daqueles que se escondem? Daqueles que vão para debaixo de uma sombra, esperando que algo aconteça? Ou você é daqueles que, além de esperar que Deus faça, também põe a mão para fazer? Jonatas é esse homem. E aí nós chegamos no texto que lemos, para que eu conclua. O texto diz que Deus deu vitória. O versículo 23 que lemos diz que o acampamento de Israel avançou. O acampamento de Israel ultrapassou os limites outrora estabelecidos pela batalha. Aqui nesse momento, Saul leva a glória. Saul, embora não tenha lutado, embora não tenha feito nada, ele é o rei de Israel. Então, é o exército dele que venceu. Ele é o vencedor dessa batalha. Porém, meus irmãos, chega no verso seguinte que lemos. O texto nos informa que quando essa vitória é dada, é uma oportunidade de agora eles irem contra os filisteus e quem sabe vencerem os filisteus de uma vez por todas. Aí o texto diz que os homens entram num bosque, mas eles estão cansados. Não pela batalha, porque não lutaram. Eles estão cansados porque estão com fome. E o texto nos faz saber que eles estão com fome porque Saul havia decretado um jejum nacional. Ninguém come nada até que os meus inimigos sejam entregues nas minhas mãos. O texto nos conta que Jonatas não sabia disso. Ele estende a sua vara, pega o mel que estava no chão e come. Quando ele come esse mel, o texto sagrado diz que um homem olha para ele e diz: você não pode fazer isso que você fez.
O seu pai determinou que não se pode fazer isso. Sabe o que me chama a atenção para isso? É que no capítulo anterior, no capítulo 13, Deus havia rejeitado Saul. Deus havia dito que o trono dele tinha sido dado fim por conta das escolhas e coisas erradas que fez. Mas eu olho para esse texto e o que me chama a atenção é que Saul, ele está cada vez mais se afastando de Deus. Mas ele não se torna imoral. Ele se torna mais religioso. Olha isso. Esse homem está cada vez mais distante de Deus. E ao invés dele sair da igreja, ele entra mais para a igreja. Esse homem que foi rejeitado por Deus, ao invés de se tornar um imoral, está instituindo um jejum nacional. Esse homem que foi rejeitado por Deus, ao invés de fazer coisas que não deveria fazer, está condenando o pecado do povo que daqui a pouco vai comer carne com sangue. Esse homem que está rejeitado por Deus, lá na frente, ele vai construir um altar, e a Bíblia nos informa que é o primeiro altar que ele faz. Ou seja, quanto mais ímpio Saul se tornava, mais crente ele parecia ser. Olha para isso. Deus o rejeita, ao ponto dele ser tão zeloso, que quando ele fica sabendo que seu filho Jonatas comeu mel, ele quer matar o filho. Ele está tão cheio de religião, que a religião o cega, a ponto dele querer cumprir a religiosidade, embora Deus não quer saber mais dele. Ele venceu as batalhas. O final do capítulo 14 lista para nós grandes lugares que ele conquistou. Todos os comentaristas bíblicos concordam que de fato Saul foi um homem vitorioso em guerras. Mas esse homem, ele venceu guerras. Mas no final de tudo ele foi um derrotado. Porque pouco adianta vencer as guerras externas se continuarmos diariamente sendo derrotados nas batalhas internas. Pouco adianta, meus irmãos, nós querermos ser religiosos, enquanto isso for só uma performance, obras, fé abstrata, não há conversão de coração. Pouco adianta, no momento de afastamento, querermos dar uma resposta para a comunidade e começar a ter atos religiosos, enquanto o nosso coração estiver distante de Deus. Isso não adianta nada. Saul tentou ser crente no momento que não adiantava mais. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos convidar a vencer as guerras, mas não apenas as que queremos vencer, mas todas as guerras que Deus nos coloca para lutar. Saul fecha a sua história como um rei que venceu, mas que no final das contas perdeu. Pouco adianta o quão vitorioso você é em algumas áreas da sua vida aqui nessa noite. O que realmente importa para a nossa caminhada cristã é se as batalhas que você luta no mais íntimo do seu ser, você tem saído vitorioso dia após dia. Eu quero orar pela sua vida, se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus conta com os improváveis. Eu sei que nós estamos entre muitos improváveis aqui nessa noite. Pessoas que talvez lhe faltam os recursos, lhe falta a capacidade. Mas são esses que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que o homem com Deus, ele é maioria. Um homem com Deus é maioria. Deus nos convida aqui nessa noite a termos uma fé contagiante, uma fé que seja estratégica, uma fé que seja bíblica, uma fé que entende o poder de Deus, mas se submete a Ele em humildade. Uma fé que não trata Deus como um empregado, um funcionário,
Mas uma fé que não tem vergonha de, por vezes, dizer: eu sei que Deus pode, mas talvez não é a vontade dele. Mas talvez não é o que ele planejou. Tem que ter coragem para orar assim nesses dias. Orar assim nesses dias é ser taxado de incrédulo. É dizer que não acredita. Mas Deus nos convida aqui para sermos humildes e dizer: Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Mas faça a tua vontade. É a oração que Jesus nos ensina: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ah, Senhor, nos ajuda aqui nessa noite. Oh Deus, não adianta vencermos, nos tornarmos religiosos, estabelecermos jejuns, dias santos, obras, condenarmos o pecado, construirmos altares, como Saul fez. Mas no final das contas, ó Deus, o nosso coração está distante do Senhor. Do que adianta, Deus, vencermos as guerras que não importam? Do que adianta, Deus, sairmos vitoriosos daquilo que dura só por um momento? As batalhas que precisamos vencer são aquelas que nos levam para a eternidade com o Senhor. São essas que importam. São essas que revelam quem somos. São estas que mostram o nosso caráter, se ele foi forjado, se ele foi mudado. São essas, Senhor. Ah, Senhor, vem sobre nós, Deus, nessa noite. Vem sobre nós com a tua graça, Senhor. Que sejamos, Deus, vitoriosos. Vitoriosos. Como diz o apóstolo Paulo, sobre todas essas coisas, as que realmente importam, que sejamos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor. Seu lugar. Estenda as suas mãos, em posição de receber. Eu quero abençoar a sua vida, a sua semana. Eu quero pedir ao Senhor que Ele continue aplicando essa palavra ao seu coração, para a glória dEle mesmo. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por essa noite. Nós te glorificamos, ó Deus, por essa reunião, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos ao Teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos em torno, ó Deus, ó Pai, do Teu altar. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, encontre em nós corações transformados, Deus. Que saiamos daqui, Deus, dispostos, ó Deus, a levarmos uma fé que contagia, de sermos agentes de transformação, de sermos aqueles que incendeiam num mundo sem fé, num mundo sem esperança, que sejamos aqueles que apontam, ó Deus, para a luz do mundo que é o Senhor Jesus. Deus, toma as nossas famílias, toma os casamentos, toma os filhos, as crianças, os nossos idosos, os irmãos do grupo de risco. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, cada um desses. Dai-nos, ó Deus, uma semana de graça, de bênção, debaixo dos Teus cuidados. Ó Deus, nos livrando e nos guardando, ó Deus, de tudo que vier contra nós. É o que oramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.